quanto a balança atrapalha o nosso processo de emagrecimento não tá escrito na gente. Na academia que eu treino, tem uma balança que fica lá à disposição num cantinho, ela tá sempre lá. E toda hora tem gente se pesando. E quando a gente começa a ir na academia, assim, nos mesmos horários, a gente vai vendo as mesmas pessoas lá e vai acompanhando que tem pessoas que se pesam todos os dias. E eu fico pensando assim, qual é o intuito da pessoa com isso, sabe? Porque a balança, ela não deveria ser um termômetro pra gente, principalmente pra gente que tá nesse processo contra, né, o sobrepeso, contra a obesidade. Quando a gente está buscando um emagrecimento saudável, a balança ela não deveria ser o nosso termômetro. E eu falo isso como alguém que já se preocupou muito com a balança. E hoje eu vejo que ela... Claro, eu entendo perfeitamente. É muito bom ver os números da balança baixando, principalmente quando a gente tá com sobrepeso. Eu já comentei aqui com vocês, né? Quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, esse que eu estou fazendo agora, eu não sei quanto eu tava pesando, porque eu passava longe de balança, e eu passava longe mesmo, porque eu não queria nem saber quanto eu tava pesando. Mas a primeira vez que eu me pesei, que eu já tinha começado ali, né, o processo de emagrecimento, eu estava com 95 quilos. Mas eu sei que eu pesei mais que isso. Por quê? Porque eu conheço o meu corpo, porque eu sei as roupas que eu uso, né? Porque eu me via no espelho. Então, eu sei que eu pesei mais que 95 quilos. Mas a primeira vez que eu me pesei, já tendo emagrecido um pouco, eu estava com 95 quilos. E quando eu comecei o processo, eu me pesei ali, né, na primeira vez que eu me pesei, e aí eu não quis me pesar mais, eu deixei passar 2 meses para me pesar de novo. E aí, nesses 2 meses, tinha baixado 10 quilos, e é óbvio que eu fiquei feliz, óbvio que a última vez que eu tinha visto, meu peso estava 95, e agora estava 85, meu Deus, 10 quilos é maravilhoso. Só que olha só, eu esperei 2 meses para me pesar de novo. E por quê? Porque eu entendi que a balança, ela pode nos trazer 2 sentimentos no processo de emagrecimento. Se eu me peso com uma frequência menor, talvez assim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e a balança baixou bastante, eu posso relaxar e pensar, tá dando certo. Posso comer uma refeição livre aqui, outra ali, um docinho aqui, alguma coisinha mais gordurosa ali, que não vai ter problema porque tá dando certo. Então, quando eu vejo que a balança está baixando, eu acabo relaxando, né? Ou o contrário, se eu fiquei lá uma semana me dedicando, passando fome, sabe, me dedicando muito à dieta, e eu chego lá uma semana depois, 15 dias depois, e a balança baixou 1 quilo, eu me frustro. E eu penso, não, pra quê? Pra que eu vou ficar passando fome? Pra que eu vou ficar passando esse sufoco todo pra emagrecer 1 quilo? Não. E aí eu desisto. Então, normalmente, a balança traz esses 2 sentimentos. Ou tá dando muito certo, eu posso relaxar, ou tá dando muito errado, eu vou largar de mão. Vale muito mais a pena comer o que eu quero, porque não tá baixando a balança, né? Por isso que a gente precisa ter muito cuidado no processo, para não ficar reféns da balança, para não ficar nos pesando toda hora, o tempo todo. Porque a gente não leva em conta tantas coisas, né? Por exemplo, final de semana, a gente acaba comendo, às vezes, fora da dieta, a gente acaba não treinando como a gente treina durante a semana. Então, óbvio que na segunda-feira a gente vai estar com uma retenção de líquido maior. Segunda-feira é um dos piores dias pra gente se pesar. A gente deveria esperar pelo menos lá na quarta-feira, que daí já passou, já tomamos bastante água, já voltamos pro treino, já estamos de novo direitinho na dieta e já deu uma baixadinha ali na balança, né? Lá na quarta-feira, então a gente poderia se pesar ainda em jejum, para se pesar sempre no mesmo horário, ficaria legal. Mas na segunda-feira é um dia horrível de se pesar, né? A gente tá com retenção de líquido, né, saiu da dieta, não treinou. Outro período que não é legal se pesar, o período menstrual. Poxa, a gente tem um ciclo ali mensal, né? Não é um período legal da gente se pesar. Aí eu tô fazendo dieta e aí eu vou lá e me peso. Não emagreci, eu emagreci muito pouco.
Então, tem tantas coisas que a gente deveria levar em consideração depois do treino, né? Eu vejo tantas pessoas treinando e no final do treino ir lá se pesar também não é um momento legal de se pesar, porque também no treino a gente tá retendo líquido. E então a gente não deveria ser refém disso. Por mais que seja muito bacana ver os números baixando, a gente não deveria ficar olhando a balança todos os dias, a gente não deveria ficar olhando a balança com tanta frequência. Mas então, se eu não vou ficar cuidando da balança, como que eu vou saber que o meu processo de emagrecimento está dando certo? Tem outras formas muito mais eficientes, eficazes e que vão nos trazer uma alegria de acompanhar, que é, por exemplo, fazer as nossas medidas, né? Quando a gente começa quando a gente pega uma fita métrica, de preferência pede ajuda para uma outra pessoa nos ajudar e anota ali, né? Qual o tamanho que tá o meu braço, os dois, né? Porque às vezes a gente tem diferença aqui no braço, as coxas, a cintura, o quadril, o glúteo, o pescoço também a gente consegue medir e ver bastante diferença, a panturrilha, a gente pode tirar medidas e ir anotando lá, né? Braço esquerdo, braço direito, perna esquerda, perna direita, pescoço, quadril, e tentar medir sempre no mesmo lugar, a gente vai vendo o resultado, né? Outra forma de a gente perceber é fazendo fotos de antes e depois. Então faça foto de biquíni para você se acompanhar, faça fotos com aquelas roupas que você gosta de usar, faça um videozinho tentando vestir aquele short que não fecha, e aí um tempo depois você vai colocar, ele vai conseguir fechar. Então, nas fotos e vídeos de antes e depois, eu tenho um arquivo aqui que eu guardo vídeos, eu coloco os meus looks de treino, sempre antes de ir pra academia eu faço um videozinho, faço de frente, de lado, de costas, dou uma mexidinha aqui no meu braço para acompanhar também aqui, né, esse músculo do tchauzinho aqui. Sempre eu tento fazer de top e aí a leg que eu tô, seja uma bermuda ou uma leg comprida, né? Faço de costas para ver também ali a gordurinha das costas. E aí, com o passar do tempo, eu vou conseguindo comparar com essa mesma roupa que eu fiz, fazendo videozinho também nas mesmas posições, porque daí a gente consegue acompanhar. Desde do começo do meu processo de emagrecimento, eu faço também foto todo sábado com o mesmo biquíni, para ir acompanhando como que o biquíni tá agora, sabe? Faço em jejum também, porque também vai contribuir ali, né? Outra forma da gente acompanhar é com as nossas roupas. É muito claro, a gente começa a ver que a roupa tá ficando mais folgada, tá ficando mais frouxa, tem roupa que a gente nem consegue usar mais. Eu tenho um pijama que eu usava todos os dias, que era o único pijama que eu conseguia dormir, assim, me sentindo tranquila, sem roupa me apertando, sabe? E hoje eu coloco ele não para, ele cai. E eu fico, meu Deus, que alegria, sabe? Ver uma roupa não servindo dessa forma, porque eu tô acostumada a colocar roupa e ela não servir, porque não entra ou porque não fecha, e não porque ela fica caindo, sabe? E assim, se eu olho a balança, poxa, foi 10 quilos, né? Não é tanto assim, perto do que eu preciso emagrecer. Ou se eu olho até um vídeo meu, assim, ou uma foto, faço um comparativo, parece que não tem tanta diferença, eu não consigo perceber tanta diferença, mas colocar uma calça e ela cair é muito legal. Até calça de treino, assim, calça leg, que é muito justa, já tem calça que quando eu tô treinando eu sinto ela, sabe, dando uma dançadinha ali, sendo que era uma calça que, sabe, ficava assim, mal dava pra respirar. Então nas nossas roupas é muito legal da gente acompanhar, né? Colocar aquela roupa que não servia mais e agora serve, ou que antes nem entrava e agora entra, ainda não fecha, mas já entra, sabe? A gente vai vendo assim o progresso aos pouquinhos, também é bacana. E formas não tão visuais, mas que são muito importantes a gente acompanhar, é a nossa resistência. Então eu tô fazendo treino, no começo era muito difícil de conseguir treinar, hoje eu já consigo treinar um pouco melhor. A nossa força, antes eu não conseguia pegar muito peso na academia, pegava quase nada, muitos exercícios eu fazia sem peso, a barra ali sozinha, ou colocava um bloquinho lá de 5 quilos de peso e já tava morrendo. Hoje eu já consigo fazer muito mais, né? E também a nossa disposição, né? A gente tá dormindo melhor, a gente tá suando mais. Isso tudo é termômetro para ver que o nosso processo tá dando certo. Nem sempre é só o peso,
ou é só o visual que importa, mas como que o nosso corpo está respondendo, né? Como que a gente tá vivendo com mais qualidade? Isso tudo conta, isso tudo a gente precisa olhar. Parece que são detalhes pequenininhos, mas que fazem muita diferença, sabe? Eu tô conseguindo pegar mais peso na academia, eu tô me sentindo mais disposta. Antes, passava ali, eu acordava com muita dificuldade, fazia as coisas de manhã. Depois do almoço, eu tinha que me jogar no sofá ou me jogar na cama e ficar um tempo lá, porque eu não prestava logo depois do almoço. Hoje eu já acordo mais feliz, com mais disposta, faço as coisas que eu tenho que fazer depois do almoço, dá uma baixadinha assim, mas eu não preciso me jogar no sofá e ficar um tempão ali para depois conseguir produzir. Eu produzo as coisas que eu tenho que fazer. Então isso tudo é uma forma da gente olhar com mais carinho para o nosso processo e sem depender dos números da balança baixando. O processo de emagrecimento nem sempre é rápido. E é a tecla que eu sempre bato aqui, eu não quero emagrecer rápido, porque eu levei anos para engordar. Então eu não quero emagrecer do dia para a noite, eu quero emagrecer de uma forma que seja sustentável para mim e que eu consiga levar isso pro resto da vida, que seja um estilo de vida, sabe? Não é uma dieta que eu tô fazendo agora para perder 15 quilos, 20 quilos e depois deu. Não, eu quero que o meu corpo, a minha mente, o meu coração, todo o meu ser se acostume a viver dessa forma e tenha prazer de viver dessa forma, sabe? Para que eu consiga viver sempre assim. Porque muitas vezes a gente erra, e eu já errei muitas vezes nisso, e volta naquela questão do efeito sanfona, né? A gente põe uma meta, eu quero emagrecer 10 quilos. Eu emagreço 10 quilos depois que eu emagreci, porque eu emagreci sofrendo, deixando de comer um monte de coisa, deixando de fazer um monte de coisa, me matando nos exercícios. Aí eu alcancei a minha meta, eu abandono tudo. Volto a comer como eu comia antes, não faço mais exercício nenhum, aí eu engordo tudo de novo, e às vezes até mais, né? Então eu não quero isso. Eu quero que eu completamente me acostume a viver da forma que eu tô vivendo, a comer as coisas saudáveis que eu como, de vez em quando, claro, sair da dieta, de vez em quando comer um docinho, comer um lanche com a minha família sem me sentir culpada, porque isso faz parte da vida, mas é de vez em quando, sabe? Não é todos os dias. É de vez em quando, todos os dias, eu estou me alimentando bem, fazendo escolhas que fazem bem pra mim. Todos os dias eu estou treinando, eu estou gostando de treinar, eu sinto falta quando eu não treino, né? E isso eu quero levar pra minha vida inteira. Então nem sempre o processo é rápido, mas ele precisa ser sustentável, para que a gente comece a ter resultado agora e leve esse resultado pro resto da vida. Se você também tá nesse processo de emagrecimento, não deixa a balança roubar tua constância. Não fica indo lá nela todos os dias ou toda semana. Acompanha de outras formas que são mais sustentáveis também. E aí de vez em quando dá uma visitadinha nela lá, sabe? Mas não esqueça que às vezes a gente emagrece rápido porque a gente tá perdendo muito líquido, e às vezes a gente emagrece devagar porque a gente tá fazendo aquela troca de gordura por massa magra, sabe? Se a gente tá se alimentando bem, comendo bastante proteína, fazendo exercício, a gente vai ter essa troca. Então às vezes a balança não vai baixar tanto, mas no corpo a gente vai percebendo essa mudança. Me conta aqui se você tem esse costume de se pesar sempre, de querer ver a balança baixar logo, e aí tá todo dia lá encarando ela, ou se você já deu uma desconectada dela e entendeu que existem outras formas mais saudáveis e sustentáveis da gente lidar com esse processo. Quero saber como é que funciona por aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você chegou por aqui agora, que eu tô sempre trazendo aqui vídeos do meu diário de emagrecimento, onde eu falo um pouco sobre alimentação, um pouco sobre treino, de verdade, o meu diário, a minha realidade.